contigo. É o nosso Deus que tem prazer em revelar as coisas ocultas ao teu coração. É o nosso Deus que tem prazer em te abençoar. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Versículo... Isso mesmo, versículo 1 e versículo 2. Somente esses dois, para ganhar tempo. Aleluia. Eu vou ler aqui para que você possa entender melhor. Aleluia. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Esta é uma palavra dada ao povo de Israel, dada à nação eleita, a qual eu e você fazemos parte. Quando a palavra do Senhor vem direcionada e diz: se você ouvir a palavra do Senhor, se você der ouvido àquilo que Deus fala, você não precisa ir atrás da bênção. Glória a Deus. Você não precisa fazer penitência. Você não precisa encostar Deus na parede e falar: Deus me dá. Não precisa. Você não precisa buscar meios e circunstâncias. Não precisa. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que crer que Deus pode entregar a tua vitória, que Deus pode entregar a sua bênção. Glória a Deus. Olhando para a palavra prosperidade, que eu gosto demais, ela diz que é alguém que não tem falta alguma. Às vezes nós confundimos as bênçãos de Deus com riquezas naturais, com coisas naturais, e as coisas de Deus de forma alguma elas não são naturais. As coisas de Deus elas são sobrenaturais, porque o natural eu e você podemos fazer, mas o sobrenatural quem faz é só Deus. Aleluia. E atentando para esses versículos que eu acabei de ler para você nesta noite, eu quero te mostrar a primeira chave, a chave da vitória, a chave da bênção. É ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. É ouvir o que Deus fala. É entender o propósito de Deus na sua vida. Se nós formos olhar para um homem chamado pai da fé, Abraão, um homem que foi chamado por Deus, um homem que foi escolhido por Deus, mas me chama a atenção o diálogo de Deus para com esse homem. Deus chega para esse homem e fala: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, sai da casa do teu pai, sai do círculo de amizade, sai de tudo que você conhece e vem comigo. Eu vou te mostrar o caminho. Ele não sabia nem para onde ia, ele não sabia nem o seu destino, mas ele criou uma voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer é sair do meio que nos leva para baixo. Não, Hilton, mas a família é algo estipulado por Deus, verdade. Mas Deus não estava mandando Abraão sair do meio da família. Ele estava mandando Abraão sair do meio da idolatria que havia naquela família. Ele estava mandando Abraão sair do meio das coisas que os homens consideram boas, mas para Deus não é. Deus estava falando a Abraão: sai do meio das coisas que você acredita. Abandona tudo, deixa tudo para trás e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Vai para um lugar que é eu que vou te mostrar. Ouvir Deus desta forma não é fácil. Eu imagino o coração daquele homem. Um homem que até aquela data era bênção em alguns aspectos. A sua vida tinha momentos positivos. A sua vida tinha coisas positivas. Mas o melhor ele não tinha um herdeiro, ele não tinha um filho. E ele creu no Deus Todo-Poderoso. E foi para uma terra que ele não conhecia. Foi para um destino que ele não conhecia. Mas você conhece a história. Abraão deixou tudo para trás e recebeu o que ele mais almejava, o que ele mais sonhava. Os bens financeiros para ele não significavam nada. As fazendas para ele não significavam nada. O gado para ele não significava nada. O que ele sonhava era um filho. O que ele necessitava era de um filho. Eu te pergunto nesta noite, qual é o desejo que está no mais oculto do teu coração e que você não conta para ninguém, você não abre para ninguém e você só fala com Deus? Eu quero te dizer nesta noite e te dar uma boa nova. Assim como Deus sondou o coração de Abraão, assim Ele sonda o teu coração, e as coisas que você nem ousa sonhar, porque você pensa, não, é grande demais, é caro demais, é algo que eu não consigo. O meu Deus, Ele está abrindo a porta e colocando nas suas mãos a lava sul, decanta a lava cheia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Mas tem que ver onde é que está o erro. O erro na vida de Abraão era o ciclo de idolatria. Talvez na sua vida tem coisas que te impedem de caminhar. Tem coisas que te impedem de ser abençoado. Tem coisas que te travam. Porque quando você chega na presença de Deus e ouve hinos maravilhosos como foram cantados aqui, você sente que Deus está no ambiente. Você sente que Jesus Cristo está presente. Glória a Deus. Mas aí você se lembra: ah, Deus, eu não sou digno. Eu não posso tomar posse da tua presença. Eu não posso chegar diante de ti, Senhor. Quem sabe você possa dizer, como Isaías, que era um profeta, um homem que já profetizava, mas a Bíblia diz que no ano em que morreu seu primo, o rei Uzias, ele estava no templo do Senhor, e ele viu os umbrais da porta tremer. Ele sentiu a presença de Deus naquele lugar, e ele viu que Deus estava naquele lugar. Ele sabia que Deus estava ali. E a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele disse: ai de mim, tadinho de mim, que vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor. Quem sabe você, quando chega na presença de Deus, possa dizer a mesma coisa: ai de mim, coitadinho de mim, eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Mas foi tirada uma brasa viva do altar. A Jesus Cristo, Ele toca em você e purifica o seu pecado. A Jesus Cristo, Ele vem para limpar as suas transgressões, e não existe pecado grande demais que o meu Cristo não possa perdoar. Não existe situação complicada demais que o meu Cristo não possa resolver. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem te impede? Santo é o teu nome, Jesus. Eu não sei, eu te conheço. Não conheço você na sua intimidade, mas eu conheço meu Deus. Amém. E eu sei que Ele tem prazer
em te abençoar. A chave da vitória é ouvir a voz do Senhor. A chave da vitória é estar atento ao que Deus fala. Salmo 119, ele me chama a atenção, porque é muito lindo. E o começo dele fala de intimidade, fala de uma vida voltada para o Senhor. E no versículo 12 e o 13 diz assim: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, e os meus lábios declararei todos os teus juízos, todo o juízo da tua boca. Versículo 11. Nós somos benditos no versículo 12. E o Senhor nos ensina os teus estatutos. No versículo 13, nós falamos do Senhor. Mas o versículo 11 é a chave. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. A bênção do Senhor, ela vem se nós formos obedientes. Nós somos usados por Deus para ganhar as nações. Nós somos usados por Deus para abençoar aqueles que estão em desgraça. Mas o primeiro passo é esconder. Por que esconder? Por que esconder? No teu coração, para que o inimigo não roube, para que as dificuldades não tomem, para que as lutas não apaguem, para que os problemas não afundem. Está escondido no meu coração, aqui dentro. E não existe situação, não existe problema que vai arrancar a palavra de Deus de dentro de ti. Glória a Deus. E Paulo, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, se não me falha a memória, ele fala: olha, eu sei ter abundância, eu sei estar na prosperidade, eu sei ser rico, e eu sei ser pobre, eu sei padecer fome, porque em tudo ele aprendeu a andar com Deus. Estar com Deus no momento de bênção é mole, é fácil, a gente até conta testemunho. Mas estar com Deus quando falta alimento, quando você é açoitado, quando você é perseguido, quando você é injuriado, quando o inimigo cerca a sua vida, é só para quem é crente, é só para quem conhece o Senhor, é só para quem sabe dos desígnios de Deus para a vida dele. Não é fácil, não. Mas você tem de continuar caminhando, você tem de continuar indo em frente. Alabaçu de canto, alabaxé. Ouvir a palavra do Senhor não é fácil. Ouvir o que Deus quer não é fácil. Quando Deus fala que vai nos abençoar, a gente recebe. Mas muitas das vezes, quando Deus fala que quer provar o nosso amor por Ele, muitos até desviam, muitos até se afastam do Senhor. Por quê? Porque não é fácil. Mas Jesus não disse que seria fácil. Para ouvir a palavra do Senhor,
Um aspecto que nós temos de ter é o de homem, ser homem, estar se colocando de pé, estar enfrentando a dificuldade, estar enfrentando a luta de cabeça erguida e não desistir dos seus sonhos e dos teus objetivos. Se você olhar em todos os textos da Bíblia, sempre que Deus ia falar com alguém, a primeira palavra que Deus falava é: ponte em pé e eu falarei contigo. Deus não fala com um homem prostrado, Deus não fala com uma pessoa derrotada. Deus não nos chamou para estarmos debaixo da sola do sapato do inimigo, mas Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Nós somos igreja do Senhor, temos a chave da vitória na nossa mão. Se atentarmos para a palavra do Senhor, se ouvirmos a voz do Senhor, pela baciana lava súbia, podemos até passar pelo deserto, mas as nossas roupas vão durar 40 anos, não vai faltar alimento, não vai faltar refrigério, e o principal, não falta a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero ouvir a voz do Senhor. Labassu decanta lava cheia. Eu me lembro agora de Elias. Elias, depois de ter enfrentado os profetas de Baal e de Azera, ele obteve uma vitória. Ele foi ousado na presença de Deus. Um homem que levantou a mão e disse: não vai chover segundo a minha palavra. Mas quando ele ouviu que Jezabel ia matar ele, o homem correu, o homem fugiu. A parte natural do homem falou mais alto. E agora eu vejo ele, depois de ter sido alimentado por Deus no deserto, estando dentro de uma caverna, esperando para ouvir a voz de Deus, esperando para ver Deus. Tem momentos que nós esperamos e imaginamos: Deus vai vir no trovão, Deus vai vir no terremoto, Deus vai vir no fogo. Mas Ele vem com a palavra suave e diz: não temas, eu te amo. Glória a Deus. O que é que você necessita de ouvir de Deus hoje? O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Certo dia Jesus estava na beira da praia, pregando a palavra, e a multidão era tamanha que ele já não conseguia falar para todos eles. A multidão comprimia, e de repente vêm alguns pescadores, homens frustrados com a sua vida derrotada, homens que estavam experimentando os desmanzelos desta vida, voltando para casa sem saber o que iriam fazer, sem direção. E Jesus olha para um deles e pede o barco emprestado. Aquele homem então segue o seu barco. Ele que voltava para casa trazendo o fracasso de não ter pego nem peixe, algo que supria a necessidade da sua família. Jesus pediu o barco dele emprestado. Aquele homem emprestou. E o principal, ele ouviu o que Jesus pregou. Ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu o Senhor à margem da praia. Ele ouviu o Senhor quando ele estava em uma situação deplorável. E me chama a atenção que Jesus fala para ele: vai ao lugar fundo e lança a rede.
nada. Eu me esforcei, eu tentei, mas o ano está acabando e eu fracassei. Eu venho te dizer que servo do Senhor não perde. Alabassuda, canta, alabacheia. O Senhor apenas está te capacitando para te colocar em um lugar mais alto do que você imaginou. Glória a Deus. Aleluia. Ele então ouviu e falou: Senhor, perdoe, que eu não consegui, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Agora já não é ouvir os companheiros, agora já não é tentar pelas próprias mãos, agora é ouvir a voz de Deus, agora é ouvir a voz de Jesus. Irmãos, para ir atrás das bênçãos e das vitórias, nós temos que ir como um homem, mas para receber, nós temos que ser como criança. A criança, ela chega para o pai e fala: pai, eu quero leite. Ele não quer nem saber quanto é que está custando o litro de leite. Ele não quer nem saber o que é que o pai vai precisar fazer para trazer o leite. Ele não quer nem saber quanto tempo fica a distância do supermercado. Ele quer o leite. E quando o pai traz e coloca o leite na mão dele, que alegria. É assim que Deus quer que nós sejamos, amados. Como criança, você não tem que perguntar a Deus como é que vai ser. Você não tem que perguntar a Deus que horas que vai acontecer. Você não tem que perguntar a Deus se de repente vai se abrir uma janela ou uma porta. O que você tem que fazer é crer e acreditar no Senhor. Alabassuda, canta, alabacheia. Glória a Deus. E me chama a atenção que Pedro, ele foi e fez conforme o Senhor mandou. Ele tentou com as suas forças e fracassou, mas quando ele fez conforme a voz do Senhor, ele obteve êxito. Mas tem algo que me chama mais a atenção. Ele chamou os amigos, chamou os companheiros: ajuda aqui, é muito peixe, é muita bênção. Mas Jesus chega para ele e fala: segue-me. A empresa dele estava com a bênção. Ele tinha a bênção de Deus, ele tinha prosperidade. Mas Jesus falou: segue-me. A Bíblia diz que ele deixou tudo. Ele deixou barco, ele deixou problema, ele deixou as contas que tinha que pagar e seguiu Jesus. Alabassuda, canta lágrimas. Você pode até ser abençoado, você pode até receber o que veio buscar, mas não deixa de seguir Jesus. Continue ouvindo a voz de Deus. Tem muitas pessoas que são abençoadas e depois de receber a bênção, falam: agora eu já não posso mais ir para a igreja, agora eu já não posso mais cantar, porque eu estou muito atarefado, o serviço é muito corrido, a faculdade toma muito do meu tempo, eu tenho que estudar para a prova, e já não pode mais. Vamos fazer como Pedro, vamos seguir o mestre depois que fomos abençoados. Vamos andar com o mestre depois que recebemos a bênção. E Jesus andava com Pedro, ensinava Pedro. E um certo dia, Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: o que os homens lá fora dizem que são? Quem eles dizem que eu sou? Alguns dizem Senhor, eles dizem que o Senhor é um profeta ou Elias. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então levanta a voz e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. No mesmo momento, Jesus
Jesus olha para ele e fala: olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai. Glória a Deus. Isso é algo do céu. Jesus estava com ele, Jesus andava com ele. Mas passou um tempo e Jesus começou a falar que deveria passar pela cruz, que deveria seguir e ser crucificado e morto para a purificação dos nossos pecados. E Pedro então chama Jesus de canto e fala: Jesus, para com esse negócio, está tudo muito bem, Jesus, o povo está recebendo, a palavra está sendo bem aceita, tem dó de ti, Senhor. E Jesus olha para Pedro, alguém que tinha sido informado pelo próprio Deus de que Jesus era o Cristo, e fala: para trás de mim, Satanás. Podemos até andar com Cristo, podemos até ter ouvido a palavra do Senhor, podemos até ter tido revelação do céu, mas se você não tomar cuidado no seu dia a dia, o inimigo ele vem. O inimigo ele entra por uma pequena brecha na sua vida. Eu já estou encerrando. Ter Jesus na sua vida, ter Jesus no barco, não te isenta de passar por tempestade. Certa feita, Jesus estava no barco dormindo, e Pedro estava lá, e começou uma grande tempestade, começou uma grande luta. A luta só cessou quando eles acordaram Jesus. O Jesus homem estava dormindo, mas o Jesus Deus não. Deus pode permitir, amados, que nós venhamos até entrar em uma tempestade, que o mar se encapele sobre nós, que as pessoas possam até dizer: agora acabou, é o fim. Mas assim como aconteceu com eles, acontece comigo e com você. A tempestade vem, a luta vem, mas antes de nós passarmos pela tempestade, o Senhor já estava presente, e Ele continua presente, e Ele vai estar lá na frente. Ele sabe que nós temos capacidade de passar pela tempestade, Ele sabe que nós somos capazes de vencer o inimigo, pois a própria Bíblia diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além do que suportamos. Ainda que o inimigo tente, ele pode, mas não consegue, porque o Senhor sabe o nosso limite. Nem você conhece o seu limite, porque tem momentos que você diz para Deus: ah, Deus, eu não aguento mais, mas Deus olha e diz: você aguenta sim, porque eu sei. Alabassu decanta alabaxeia. Quantas vezes nós dizemos: Senhor, não dou conta mais, Pai, agora já não tem jeito. Deus olha e diz: calma, meu filho, calma, minha filha. Para encerrar, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus, e ele pensou consigo mesmo: acabou o meu ministério, acabou os projetos de Deus na minha vida, as promessas de Jesus, de que eu estaria à frente da igreja, de eu que estaria conduzindo a igreja do Senhor, elas acabaram, elas chegaram ao fim. Só que me chama a atenção que Jesus, após ressuscitar, ele foi atrás de Pedro, ele procurou Pedro,
pergunta para ele: Pedro, você me ama mais do que esses? Pedro disse: Senhor, eu te amo. Da segunda vez ele pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses? Ele disse: Senhor, eu te amo. Mas na terceira vez Jesus pergunta, ele já não responde, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Era tudo que Jesus precisava ouvir. Senhor, tu sabes de tudo. Pedro estava dizendo: Senhor, eu não sei. Eu não conheço os meus limites, eu não conheço aonde eu posso falhar. Mas o Senhor conhece. E Jesus então fala: o seu ministério está vivo. Aquilo que eu te prometi, de que serias pescador de homens, está vivo. Apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Tudo que Jesus quer ouvir de você é: Senhor, tu sabes de tudo. Tudo que Jesus quer ouvir de você é: Senhor, conduz a minha vida porque eu não sei. Toma a direção porque eu não sei. Ouvir a voz do Senhor não é fácil. Mas se você atentar para a palavra do Senhor e ouvir as ordenanças do Senhor, você não vai precisar correr atrás de bênção. Você não vai precisar procurar meios. Você vai acreditar no Senhor, e as bênçãos do Senhor, elas vão te seguir, elas vão te procurar. Glória a Deus. Feche os olhos. Espírito Santo, amigo fiel e companheiro, eis aqui, Senhor, a tua igreja, eis aqui o teu povo, Senhor, e eles ouviram a tua palavra. A chave da vitória é ouvir a tua voz. A chave da vitória é ouvir e entender que é o Senhor que conduz os nossos passos, que é o Senhor que está guiando os nossos passos. Deus, eu me lembro certa feita, Senhor, Labassu decanta Labacheia, em que o meu sonho mais alto era obter uma bicicleta Monarch azul, porque eu ouvi falar de um profeta, e esse profeta ensinou a ter desejo, ter sonhos, e eu sonhei com uma bicicleta azul, mas nunca ganhei. Só que eu sei, meu Pai, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e às vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles não são os teus sonhos, eles não são os teus objetivos. Deus, eu te peço neste momento, Senhor, Alabassu decanta Alabacheia, tira, Deus, aquilo que impede que o teu servo caminhe. Tira, Deus, aquilo que impede que a tua serva receba a bênção. Na vida de Abraão era idolatria, na vida do teu servo e da tua serva eu não sei, mas o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus, é o Senhor quem toca, é o Senhor que conhece. Pai amado, Labassu decanta Labacheia,